paz do Senhor, meus irmãos. Bom mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, para juntos adorarmos e exaltarmos o nome dele, que é digno de honra, de glória e de louvor. Mesmo em uma noite fria, chuvosa, chuva é bênção, é de Jesus, e nós entendemos que precisamos também para molhar, a terra, senão a gente não tem, conforme o pastor já falou aqui, o amendoim, não tem os alimentos, então é necessário. Quero estender minha gratidão nesta noite ao pastor Marcos Paulo, que confiou mais uma vez o microfone desta amada congregação para trazermos uma palavra do Senhor para o teu coração. E assim também estendendo ao meu amigo Eduardo, que também é a ponte, sempre quando nós estamos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor. Para não perdermos tempo, apresentar minha família. Hoje minha esposa está conosco, a irmã Glesiane, meu filho Caleb. A Lana não pôde vir, está atendendo o convite, também na Santa Ceia ministrando louvor, mas Jesus está aqui, irmãos. Então, se ele está aqui, está tudo ok, tudo perfeito. Então, abra a sua Bíblia. Deus me deu um texto, orei ao Senhor, refleti ao Senhor, e Deus me direcionou nesse texto. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, somente. Primeira Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, que diz assim: não veio sobre vós tentação, senão, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, darei também o escape, para que possais suportar. Não desfazendo a oração do servo do Senhor, mas curve sua cabeça. É um compromisso que eu tenho para o pregador aqui não lembrar ou não querer tomar uso da mensagem, pois a mensagem é dele, e todas as vezes que eu faço uso do púlpito, eu faço isso, porque uma vez eu fui fazer a brincadeira de não fazer isso, a mensagem sumiu da mente, não consegui pregar, eu saí muito envergonhado da igreja. Foi pregada a mensagem, mas eu passei um estreito, irmãos. Amém? Deus, mais uma vez, Senhor, teu servo orou por mim, Pai, mas é a oração que eu sempre faço contigo, Senhor. A palavra é tua, a igreja é tua, minha vida também é tua. Senhor, estou aqui como ovelha também, Senhor, mas desejoso para o Senhor falar comigo e falar com a tua igreja. Foi o Senhor que direcionou o texto. Eu fiz o dever de casa, mas é o Senhor que pode agora aplicar e direcionar para cada vida nesta noite. Senhor, cada coração que entrou pelaquela porta hoje, Senhor, seja visitado, Senhor, pelo poder da tua palavra, pois ela transforma, liberta e salva. Espírito Santo, amigo meu, eu te peço nesta noite, se porventura encontrar alguém aqui ou na transmissão ao vivo e se afastou dos teus caminhos ou ainda não fez uma aliança contigo, eu te peço já no início da ministração, começa a trabalhar nesse coração nesta noite, para que o Senhor o converta em nome do Senhor Jesus. E você diz: amém. Queridos, esse texto que você leu nesta noite é um texto que o Senhor nos direcionou para ministrar para a sua vida, para a minha vida. Eu compreendo que quando nós lemos um texto como esse, eu entendo que é uma mensagem de Deus direta aos nossos corações. E é bem verdade que se nós tratarmos esse texto só como uma doutrinação, uma exortação, a gente algumas das vezes não consegue extrair algumas mensagens que Deus quer pregar para nós, ou ensinar. Nesse versículo aqui somente, eu já consigo ver o cuidado de Deus para a sua vida e para a minha vida. Cuidado esse que é necessário, porque eu e você hoje estamos inseridos ou vivendo um contexto em que nós estamos sendo tentados constantemente.
nós já estamos sendo tentados por causa da debilidade da nossa carne pecaminosa. Em nossas carnes bate diariamente os convites, as tentações. Nós estamos de posse de um texto que Paulo está ensinando os irmãos em Corinto, fazendo um pequeno panorama dos avisos que foi dado a Israel, principalmente aqui a idolatria e também aqui a tentação. Eu quero me ater à tentação nesta noite, que foi o que Deus direcionou meu coração. Outra hora a gente pode falar sobre a idolatria, mas nós vemos que Paulo traz esse panorama aqui, porque os irmãos que Paulo estava trazendo esse panorama eram os irmãos que se sentiam, me permita dizer dessa maneira, acima da média, ou aqueles irmãos que achavam que nada poderia acontecer com eles. Por isso que nós pegamos o versículo de número 12, e Paulo vai dizer o seguinte: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. A minha vinda aqui nesta noite é como ovelha como você, é como servo como você, mas também tem o intuito de Deus te trazer nesta noite, para Ele dar uma mensagem ao teu coração. E nesta noite a primeira mensagem que eu entendo que Deus já está falando com você e comigo, é que Ele está dizendo para você, mesmo que você esteja passando por um momento de tentações, eu vou estar contigo em todo momento, em todo instante. Deus está dizendo, eu vou estar cuidando de você, mesmo ainda que no momento de tentação. E é bem verdade que quando a gente fala de tentação, a gente entra no limite máximo de quase pecar. E quando nós pegamos a tradução de tentação, a gente vai ver que é um impulso para alguma coisa que não é possível fazer, ou seja, não é autorizado. E nós percebemos que a tentação, ela vem uma hora que nós não esperamos. É diferente, e não é a parte da mensagem aqui a se pregar, é diferente daqueles que procuram a tentação. O que eu quero pregar nesta noite é quando a tentação bate na sua porta. O que nós devemos fazer? Como nós devemos reagir? O próprio texto já está dizendo que Deus, Ele faz a parte dele. Qual é, pastor? Sendo fiel em todo o tempo, cuidando de você no momento da tentação. Mas a parte A do versículo vai dizer que a tentação que vem sobre mim e você, ela é na esfera humana. Então teu irmão da direita, da esquerda, está passando da mesma coisa. E Deus está trabalhando da mesma forma, na esquerda, na direita, à frente, atrás, porque Ele tem compromisso para aqueles que amam a Ele. Então Deus está cuidando de todos ao mesmo momento. E se alguém pensou que por causa de uma tentação, ou se o inimigo da tua alma pensou que vai te derrubar nesta noite, Deus já te trouxe para te responder. Não vai cair, não vai deturbiar, porque Ele está te protegendo. Ele está cuidando de você. Ele está nos mínimos detalhes. Mas é interessante que o texto da parte A vai dizer que não vai vir sobre você tentação que você não consiga resolver. Só vai vir tentação que você consiga resolver. E ainda assim, se por algum motivo você não conseguir, o texto me afirma em dizer, fiel é Deus, que te dá o escape, que te dá a solução para a tentação não te derrubar. Versículo de número 12. Nós temos que compreender isso, porque é verdade, irmãos, que nós estamos vivendo em uma época que, me permita aqui a expressão, tem semideuses. As pessoas acham que são intocáveis, e o próprio Deus aqui, através de Paulo, está dizendo para os irmãos em Coríntios que não há ninguém intocável, só teve um, Jesus Cristo. Nós estamos subordinados à natureza pecaminosa, e por estarmos subordinados à natureza pecaminosa, eu e você diariamente seremos tentados. Interessante que o tentado aqui não é só de pecar. Você quer ver uma coisa? Nós somos tentados em desistir, nós somos tentados em parar, nós somos tentados em não querer mais ser cristão. Nós somos tentados constantemente. Imagina o panorama da sua casa aí, talvez esteja acontecendo.
Imagina o panorama da sua vida. Você está sendo tentado a parar de prosseguir no caminho de Cristo, porque os problemas são grandes na tua casa, e a tentação está batendo na tua mente dizendo: cadê o teu Deus? Cadê o teu Senhor? A coisa está piorando. Está indo para a igreja, né? Está cultuando, está pregando, está cantando, está pastoreando. Aí Deus de contrapartida está dizendo: mas fiel é eu que continuo cuidando dela, fiel é eu que continuo cuidando dele, fiel sou eu que dou o escape. E nós não podemos parar, porque estamos sendo tentados. Não pode, irmãos. Ainda mais na atualidade que nós estamos vivendo. Estamos sendo tentados constantemente. Não está nada fácil. Não está fácil para o crente que vem no culto uma vez no mês, como também não está fácil para o crente que vem todo dia. Não está fácil para o círculo de oração, como não está fácil para o pastor. Não está fácil para o ministério de louvor, como não está fácil até para aquele que ainda não aceitou Jesus. A vida está difícil, mas Deus continua sendo fiel. Mesmo sabendo que eu tenho debilidades, que eu tenho os limites, e muitas das vezes ultrapasso o limite vermelho, e Deus continua sendo fiel para continuar guardando você, sua casa, sua vida, sua família. Nesta noite eu não vim bater em você, porque não sou o seu pastor para te doutrinar, mas eu vim te dar uma mensagem de Deus. Continua nos pés dele, que a fidelidade dele continuará sobre a tua vida. Continua adorando o nome dele, que ele continua cuidando da tua casa. Continua honrando a ele, que ele continuará te honrando. É o Deus que você serve que está dizendo isso. É o Deus que você professa a sua fé que está dizendo isso. A fidelidade dele é tão grande que ele fez você entrar pelaquela porta nesta noite. Ele trouxe você nesta noite para escutar os louvores, escutar a palavra e dizer: está difícil sim, filho, filha, mas estou sendo fiel na tua vida, estou sendo fiel na tua casa, estou sendo fiel no teu casamento, estou sendo fiel no teu ministério. Aleluia! Nem eu e você consegue, irmão, sozinho. A gente não consegue. Nós somos falhos. Está na nossa natureza pecaminosa, mas Deus continua dando auxílio, e não é auxílio do governo, é auxílio do céu. O auxílio do céu não é uma vez no mês, é a todo instante, é a todo momento, é a toda hora. Está precisando, o auxílio está lá antecipado, não precisa você requerer, porque é o auxílio de Deus para você não cair, para você não deturbiar de um lado para o outro. É muito provável que eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que está passando do limite, e Deus está dizendo: ei, você está passando do limite, mas eu ainda estou sendo fiel contigo. Eu ainda estou cuidando, e Deus está dando estratégia nesta noite, dizendo: estou dando auxílio a você mais, para você não estar mais passando do vermelho. Estou dando auxílio, suporte, escape. Estou fazendo você suportar essa situação, para que você continue adorando o meu nome. Então não é fácil. Nós temos auxílio. Por isso que nós somos mais que vencedores. Você não é mais que vencedor porque você tem alguma coisa, irmãos. Você não é mais que vencedor, irmão, porque você tem algum poder aquisitivo. Algumas pessoas estão traduzindo o evangelho agora de forma diferente. O poder aquisitivo vai denominar quem é ele na esfera espiritual. Quem disse isso? Talvez a pessoa que menos tem posse aqui nesta noite é a que mais tem poder espiritual nos céus. Talvez a pessoa que menos tem aqui, talvez não tenha nem uma metade de uma moeda. É a mais que tem nas mãos do Senhor, a potência de chamar a atenção dos céus. Isso é auxílio de Deus. Mas você acha que para a pessoa que aceita a tentação também não bate? Bate na porta. Bate. E nós vamos ser convidados constantemente. E qual é o meu perfil
pastor, o seu perfil é continuar sendo fiel com ele, porque ele continua sendo leal com você, e no mínimo você deve lealdade a ele. Se ele continua sendo fiel, você tem que ser fiel também a ele. Não pode ser diferente. Esse texto aqui vai direcionar para quem é fiel e quem está querendo ser fiel a ele. E Deus só tem compromisso com quem é fiel. Deus não tem compromisso com o infiel, irmãos. Deus não tem compromisso, irmão, com quem faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu não vim pregar esse lado da mensagem, que dá dois tipos de mensagem. Eu vim pregar o lado da mensagem que Deus continua sendo fiel com você. Tudo que você está passando é porque você está na natureza pecaminosa. É natural, irmão, está tudo isso acontecendo com você. Não é normal você aceitar o que está acontecendo com você. Há diferença de entendimento aqui. É natural porque está na sua natureza. Mas você não pode aceitar isso. E o texto está dizendo que fiel é Deus. Por quê, pastor? Ele é fiel de que não vai deixar você ser tentado naquilo que você pode resistir. Ele sabe dos teus limites. E eu compreendo aqui que ele sabe a hora que ele tem que entrar em ação. Tem momento da batalha, irmãos, que nós estamos travando e das tentações, que é eu e você e a tentação. Mas tem momento que Deus viu que a gente não vai conseguir, ele entra em ação. Porque ele sabe do limite que eu e você, e Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E Deus não vai deixar versículo de número 12 se aplicar em quem tem compromisso. Aquele que esteja de pé, cuidado, para que não caia. Eram assim os irmãos em Coríntios. Paulo estava orientando os irmãos. Paulo estava trazendo uma exortação aos irmãos, dizendo: tomar cuidado. Parece que não é diferente dos tempos atuais, né, irmãos? Você é crente, mas é falho. Você é pregador, mas é falho. Você é cantor, mas é falho. Você é levita, mas você é falho. É missionário, mas é falho. É do ciclo de oração, mas é falho. Fiel é ele, que consegue nos deixar de pé. Eu só estou de pé e você por causa do auxílio dele. Ou você parou para analisar? Como você entrou aqui hoje, irmãos? Claro que andando, né? Mas parou para analisar como você saiu da cama chovendo? Ou vontade de ficar em casa? Talvez a situação dizendo: fique em casa. Pandemia passou há muito tempo, mas tem muita gente que fica em casa e está em casa. E você sabe que é uma luta vir para a igreja. E você, quando percebeu, estava sentado aqui agora e está escutando a pregação. Fidelidade de Deus. Auxílio para você levantar. Está com dor, está gemendo, está sofrendo, mas agora está cultuando o nome dele. Fidelidade ao Senhor. E Deus sendo fiel a você. É o céu se auxiliando no momento do que você está passando. Por isso que você está aqui hoje, adorando e exaltando o nome dele. Porque os céus auxiliam. Eu só estou de pé, eu tenho convicção, é por causa dele. Se não fosse ele, eu não estaria de pé, irmãos. O cargo não me ortogra. Ficar de pé é a intimidade com Deus, é a convivência com ele que ortogra, que dá a solidez para estar na rocha que é Cristo. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender. E nós vamos perceber que o salmista no 145, verso 20, ele vai dizer: o Senhor cuida, porque Ele o ama. Deus cuida de quem Ele ama. Não estou dizendo que Deus não ame ninguém aqui, mas entenda, Deus trabalha a favor daqueles a que Ele ama e os que também amam a Ele. Deus move céus e terras e auxílio. E tem hora que Deus delega exércitos numerosos no céu por causa de uma pessoa só. A Bíblia vai dizer que a fé, ela consegue agradar o coração de... Aí eu compreendo que Deus dá uma ordem no céu quando encontra alguém com coração com fé. E quando tem alguém com coração com fé, todo o céu é movimentado. Imagina aí, irmãos, miríades e miríades de anjos ouvindo o comando do general e dizendo: está lá na terra, no endereço tal,
no CEP tal, atende agora o chamado dela, vai lá, acampa, resolve o problema, socorre. Tem hora que o próprio Deus do trono resolve o teu problema por causa da tua fé. Isso é auxílio e é necessário para que eu e você continue de pé. Então eu não posso parar porque estou sendo tentado a parar ou retroceder. Parece mensagem de fim de ano, né? Não, estamos no início do ano, praticamente no meio do ano. E nós precisamos dizer que não é hora de parar. Precisamos prosseguir para o alvo, pois nós somos chamados para a nossa redenção eterna. Nós estamos na terra, mas não somos da terra. É Paulo trazendo para os irmãos. E eu compreendo, segundo, que se não fosse o cuidado de Deus, nós não escaparíamos das tentações. Entende isso aqui? Se não fosse Deus, por isso que o texto é fiel à Bíblia, irmão, você não vai encontrar um erro. Não, estão tentando encontrar um cara de coisa na Bíblia de errado, não tem, vão ficar doido, maluco. Não tem. O texto diz primeiro que eu e você somos limitados e sofremos por causa da natureza humana. Aí o texto vai seguir dizer que a fidelidade, porque vai dizer fiel é Deus, para quê? Para que eu e você tenham escape. Se não fosse a fidelidade de Deus, eu e você não escapava da primeira tentação. Ou tu acha que foi você que teve força de escapar? Ou você acha que foi o alimento que você come? Ou o tempo de igreja que você tem? Com todo respeito, foi Deus. A fidelidade de Deus é tamanha que Ele cria o escape. Primeiro Ele te dá resistência. Aí o texto vai dizer que antes da tentação Ele entra, ou em algumas traduções, dará também o escape de quê? Para que você seja livrado daquela tentação. É Deus que está vendo a gente indo de encontro. Vou fazer o contrário, porque se eu falar de encontro, muda a pregação. Mas é Deus vendo a tentação, indo de encontro a você. E falando bem assim, ei, tentação, calma aí. Preciso criar rota de escape para ele e para ela. Porque se eu não criar para ele e para ela, aí ela vai cair. Então vou criar rota de escape. Aí a tentação vem, porque Deus já criou o plano para você escapar. Por isso que tem muitas das vezes que o diabo, o inimigo da sua alma, trilha laços, trilha planos e não dá certo, porque Deus já criou a rota de fuga, a rota de saída, e não para você sair com medo, é de vitorioso. Por isso que tem hora que o inimigo tenta te matar, e Deus já criou o projeto de vida, o projeto de ânimo, o projeto de alegria. Nesta noite Deus está dizendo, a tentação pode estar tentando te encurralar, mas eu estou te dando rota de saída, eu estou te dando direção para você sair dessa tentação. Deixa eu colocar um parêntese aqui. Eu não vou pregar esse lado da pregação, mas deixa eu dizer uma coisa, porque o Espírito Santo está me dizendo aqui. Se você está passando por alguma tentação na carne, Deus também está dizendo para você, fuja. Ele já criou a rota. Agora é detalhe importante, porque Paulo está dando um conselho. Escuta o conselho da rota a quem quer. Jesus orientando as 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça as igrejas. Ele dá a carta ao anjo da igreja, manda transmitir e finaliza perguntando: quem tem ouvidos, ouça. Porque a mesma coisa que está acontecendo aqui, ele está dando força, resistência, está sendo fiel, está te dando escape, ele está te dando a rota segura. E Deus não dá rota falha. GPS pode até falhar dando rota, mas Deus não falha dando rota. Se Ele diz que está dando, Ele vai concluir a rota para você sair. Você só precisa continuar fiel, honrando o nome dEle e fazendo o que Ele manda você fazer, que é adorar e exaltar o nome dEle, porque a rota de escape Ele já criou. E é muito perigoso isso, irmãos, porque nós estamos vivendo
em constante perigo na terra. Tu só não está morto porque Deus não permitiu. Rota de saída. Você só não sucumbiu porque Deus tem guardado os teus caminhos. O inimigo tem tramado, mas o laço foi quebrado, foi destruído. O inimigo constantemente, ele trama laços, ele cria inúmeros projetos, ele não consegue descansar, porque o trabalho dele é 24 horas. Eu e você pode até descansar, eu e você pode até parar um pouquinho. Se não fosse Deus com Israel, ora diga, se não fosse Deus na minha vida e na tua, muito provável nenhum desses que estão sentados e eu aqui estaria neste culto hoje. Estaríamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Mas fiel é Deus que cria rota para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para teu ministério, para teu casamento. Eu entendo que Deus está dizendo para você nessa noite, isso aqui é profético. Deus está dizendo para nessa noite, para a sua casa, vai sim ter rota de saída, vai ter solução sim. Alguém pode dizer que não vai ter, mas Deus está dizendo, estou dando livramento, eu estou dando estratégia, eu estou dando saída no meio desta tentação, deste dilema. Deus está dizendo, eu estou sendo fiel e conheço os teus limites. Deus sabe que você está a ponto de desistir. E o interessante é que quando Ele sabe que você está a ponto de desistir, Ele entra com o reforço dEle, com o auxílio, com a proteção. Ei, irmãos, talvez você precise fazer como o Salmo 91, está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Não vai acontecer nada com a tua casa, com a tua vida, com a tua família, se você estiver no esconderijo do Senhor. Deixa eu correr para o final, porque eu preciso atender o horário. Somos tentados para cair constantemente. Eu não vou arriscar em dizer, porque é verdade isso. 100% da igreja aqui, e o pregador está no meio, viu? Porque eu estou como uma ovelha aqui. Estou pregando, mas estou como uma ovelha também. É tentado, ou alguma vez foi tentado a desistir de ser crente. Não já passou na sua mente esse pensamento? Ou o pensamento involuntário chegou, a tentação batendo na porta, a tentação tentando te tirar da rota, da eternidade. E está bem pertinho isso, de nós irmos para a eternidade. Está bem pertinho. Tem muita gente esquecendo de pregar sobre o arrebatamento da igreja. Há uma briga enorme aí, quem é pré, quem é mid, quem é pós. Eu tenho minha linha de pensamento, mas eu não gosto nem de pregar em cima do púlpito da minha linha de pensamento, que é minha. Mas eu creio que Jesus vai arrebatar a igreja e nós iremos para a eternidade. Então tem um compromisso sobre a igreja, tem uma promessa. Então você não pode sair da rota, você não pode olhar para a tentação, você não pode escutar a tentação, você não pode dar lugar à tentação, porque Deus desde o início da pregação está dizendo, eu sou fiel para cumprir o que está sobre você. E o que é que está sobre você? Jesus mesmo disse, aonde eu estiver, você também estará. Há um desejo máximo de Deus, ter você do lado dele, não é longe, é do lado dele. Então Deus está sendo fiel na promessa, e nós precisamos também ser fiel na nossa. De estar na rota, irmãos. Somos tentados a fracassar. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para mim agora. E você está aqui, porque Ele está dizendo para mim. Deus te deu um projeto. Você está aqui. Deus te deu um projeto. E você está querendo parar o projeto. Você está dizendo que não consegue por causa dos embates que está sofrendo. Você está querendo estagnar o projeto. E Deus está dizendo bem assim, eu já não disse que sou fiel para concluir o projeto. Por que está parando o projeto? Deus ainda diz mais ao meu coração para te dizer, o projeto está carimbado na minha mesa. Você só precisa andar.
mais uma milha, mas está doendo tanto, pastor, esse projeto. Não me importa a dor que você está sentindo, ela é ensinamento para você entender que Deus estava no negócio. Você não pode parar o projeto por causa da tentação de fracassar. Deus te chamou para concluir o projeto. Então, se Ele te chamou, seja crente, irmão, nesta hora. Não estou te chamando de desviado, não. Seja crente, acredite na palavra dEle e continue. Acorde amanhã, segunda-feira, vá aonde você ia, delegue o que você ia fazer nesse projeto, resolva o que você ia resolver, mas não retroceda. Fiel é Deus para cumprir, fiel é Deus para dizer, irmãos, Ele já deu a rota, já deu escape, te deu resistência. E por que eu ainda vou olhar para a tentação me fracassar? E quem olha para trás não avança. Quem olha para trás retrocede, estagna. Você tem um Deus que você tem que olhar para frente. A voz dele é adiante. Você precisa escutar a orientação dele para o projeto se concluir. Você está aqui. Não está nada na mensagem disso. Você está aqui. E ele está dizendo, não pare. Talvez para você traduzindo, o projeto é o seu casamento. Talvez para você traduzindo é um projeto de trabalho. Talvez para você traduzir na sua mente é um projeto que você tem na igreja. Talvez para você traduzindo é um projeto que você apresentou ao Senhor. Ontem eu estava conversando com Deus e eu estava hoje almoçando. Para você entender que eu já coloquei o hoje dentro do ontem. Ontem eu estava orando a Deus, eu falei, Deus, eu tenho uma causa, e eu preciso que o Senhor me atenda, mas eu entendo que é da maneira que o Senhor trabalha, na possibilidade que eu posso fazer. E eu orei, eu falei, Senhor, eu não consigo fazer isso aqui, mas o Senhor consegue fazer. Quando foi esta madrugada, eu não sei se minha esposa vai lembrar que eu acordei de madrugada e fui orar. Não olhei o horário, mas não sei se era 4 da manhã ou era 3, não estava amanhecendo ainda. E eu lembrei, porque eu orei, eu sonhei com o que eu orei, mas Deus executando dentro do sonho. Aí quando eu acordei, eu ouvi a direção de Deus e dizer, o projeto está nas minhas mãos. Você sonha e eu realizo. Aí eu orei e eu falei bem assim, Senhor, o Senhor fez eu orar, e o Senhor não vai me deixar enganado aqui. Me ajuda a concluir isso. Aí eu logo quando eu acordei, eu pedi o celular da minha esposa, que tem a conta, que tem meu CNPJ. E eu fui lá, no projeto que eu estou pensando, eu falei, Deus, o Senhor disse. O Senhor disse. Aí Deus disse para mim ainda, quando eu fui fazer isso, você sonha e eu realizo. Eu coloquei nas mãos do Senhor. É difícil para mim o projeto, mas o Deus que eu sirvo realiza. Deus está dizendo a mesma coisa para você. Você pode estar sendo tentado a fracassar ou parar. E deixa eu botar outro parêntese. Você que tem alguma empresa aqui e você está pensando em fechar as portas, Deus está me orientando nesta hora. Você sonha, Ele realiza. Você sonha, Ele realiza. Se você tem algum investimento que fez e deixou nas mãos do Senhor e está dizendo, Deus, está perdendo, não estou conseguindo. Deus está dizendo, você sonha e eu realizo, porque Deus é fiel para cumprir. Não seja tentado a fracassar, irmãos. Interessante que eu estou olhando para o esboço, e o esboço não está me deixando eu pegar ele na totalidade, porque quem manda na mensagem é Jesus, e eu estou tratando com vidas, eu estou tratando com pessoas, eu não estou tratando com pessoas que não pensam, eu estou tratando com sonhos, ministérios, famílias, casamentos, e eu preciso ser sensível à voz do Senhor. Mas vamos concluir. Nós precisamos refugiar no Senhor, para que as tentações não abatam a gente, irmãos. E é verdade que tem hora que a tentação não abate. O dia que você acorda não está bem. O dia que você acorda nada está dando certo. A tentação forçando você a fraquejar e desistir. O dia que você acorda e você até queria
e orar. E você não consegue orar. É o dia, conforme o versículo começa, a tentação porque você é humano. E você está nesse nível de passar por isso. E é natural e é normal, porque ser humano sofre. Você não está na terra aqui, irmãos, para não sofrer nada. Nós sofremos porque, primeiro, que somos falhos, e segundo, porque somos filhos de Deus. E o inimigo coloca todo o mundo infernal contra nós. E vamos sofrer sim. Vai ter momentos que algumas doenças vão bater na porta. Algumas situações difíceis. Vai ter momentos que alguns pensamentos vão visitar a sua mente naquele momento que você queria orar. Naquele momento que você queria conversar com o Criador. E você até reservou o tempo. Mas a tentação bateu na porta e disse bem assim: esse é o meu momento. E tem hora que a gente quer parar de pensar. E a tentação continua dizendo: para, retroceda. Mas interessante que nesta hora Deus, de alguma forma, de algum jeito, Ele liga, porque você está ligado na terra. Ele liga os teus pensamentos e faz você lembrar que Ele é fiel para cumprir o que Ele tem prometido na sua vida. A primeira coisa é que você é mais que vencedor. A segunda é que você está no mérito da salvação em Cristo Jesus. E sem Ele você não consegue ir adiante. E sem Ele você não consegue vencer a tentação. Errôneo é você pensar que você sozinho consegue vencer as debilidades e tentações que você está passando. É errado esse pensamento. Sozinho eu não consigo, irmãos. Eu não consigo. De maneira nenhuma. Eu compreendo que eu não consigo. E eu me lanço. Esta tarde eu fui orar, eu peguei a Bíblia. Não sei se minha esposa viu, mas eu coloquei na minha mente, eu dobrei o joelho no pé da cama, eu fui orar ao Senhor e eu falei: Deus, é um culto de domingo, dá uma palavra mais mista, uma palavra mais light, mais doce. E aí Jesus falou: menino, tu está passando pela tentação de mudar a mensagem, o que eu mandei você pregar à noite. Entendeu como a mente funciona? Eu sendo tentado, e eu confesso aos irmãos, sentei naquela cadeira tentando mudar a mensagem ainda. E ele falou bem assim: não mude, não retroceda, porque eu lhe dei o texto, eu lhe dei a mensagem. Por isso que eu e você tem que escutar mensagens como essa, para não mudar a rota e continuar no alvo que Ele colocou você. Não mude, continue indo na rota que Ele te colocou. E concluo: Deus tem sido a nossa fortaleza em meio às tentações. Irmãos, isso aqui você entende. No momento que você quer parar, e eu te digo, irmãos, nós somos visitados por isso constantemente. Parar de jejuar, algo que nem se fala muito mais, né, irmãos? Orar é difícil. Recentemente eu coloquei lá na igreja que nós pastoreamos o relógio de oração, 24 horas ininterruptas de oração, combinando às 9 da manhã com a Santa Ceia, que terminaria meio-dia. Então aí, quem é bom de conta aí, eu acho que dá mais de 20 e poucas horas de oração. E eu fiz uma escala, botei a igreja toda na escala, 2 horas de relógio de cada um, ou seja, de cada grupo. Você acredita que teve gente que falhou? Porque está no problema de tentação de não ir, de não orar. Faz parte do nosso eu, da nossa debilidade humana. Mas não podemos nos deixar vencidos, porque quem está conosco é bem maior do que as nossas debilidades. E nós somos fortes, porque Ele nos dá suporte para vencer as tentações. O texto termina dizendo bem assim: para que possais suportar o quê? As tentações. Sem Cristo, eu não consigo suportar nenhuma tentação. Mas com Cristo, eu consigo suportar todas as tentações. Se eu nesta noite compreender que Cristo, Ele me faz forte por causa dEle, não de mim. No mínimo, 99,9% dos teus dilemas pode até não ser resolvido na mesma da hora, mas você vai compreender eles, porque você vai saber lidar com eles. E vai saber fazer com que a sua rota fique mais macia, ou a sua passagem no meio da tentação. Nós só não podemos, irmãos, achar que nós sozinhos conseguimos. Eu só consigo vencer por causa de Cristo, e é por Cristo. Se Cristo não entrar no meio da situação, eu falho na hora.
Nós somos inclinados a falhar, a perder. Natureza pecaminosa desde a pequenez. Eu e você, me permita com todo respeito, o texto vai dizer que eu e você já não valia nada. É desde a pequenez. Então desde a pequenez eu e você não consegue fazer nada sem o auxílio de Cristo. E eu preciso colocar Cristo no centro. Mas tem hora que a gente tira Cristo do centro e bota Cristo no canto. Aí quando o negócio aperta, a gente chama Ele para o centro. Aí eu volto para o texto novamente, o texto vai dizer: e fiel é Deus, que vê as tentações e vê a minha limitação, e coloca Ele de canto. E o texto diz: fiel é Deus que me dá resistência. Fiel é Deus que me dá escape e suporte. Fiel é Deus que me faz suportar a tentação, porque Deus compreende o teu coração. Deus compreende a tua debilidade. Por isso Ele entra como auxílio genuíno nesse texto, para te dizer: filho, filha, sou a tua fortaleza, sou o teu ânimo, sou o teu escape, sou o teu livramento, sou a tua ponte em direção à rota que eu te coloquei. Não retroceda, filho. Você pode colocar Cristo de lado, mas Cristo sempre vai estar no centro te auxiliando, para a tentação não te derrubar. É bem diferente para quem procura a tentação e cai. A tentação aqui está te visitando, e Deus está dizendo para você: não pare, deixa a tentação bater na porta. Dê uma de surdo mesmo, de mudo, de cego. Uma hora ela vai embora, uma hora ela se manda, me permita um baianês, uma hora ela volta. Porque não veio sobre você tentação a não ser humana. E por você ser humano, você também tem a debilidade de compreender que é na hora da tentação que você tem que chamar Ele. A gente chama tanta coisa, né, irmão? Vou chamar fulano para orar por mim. Vou chamar Beltrano, vou convocar círculo de oração. Vou chamar o pastor já tem tanto problema. Não estou dizendo que você não chama o pastor, não, a gente está aqui para isso. Mas o texto está dizendo que eu também sou humano, eu tenho que entender também isso aqui. O texto está dizendo que eu sou racional, eu penso. Primeiro eu chamo Deus: Senhor, me acude. Entra nesta peleja comigo. E peleja não é fácil, irmão. Não é não. Se eu fosse dar oportunidade para você aqui nesta noite, você contaria a tua história. Você contaria o momento que você está passando. Talvez, deixa eu melhorar isso aqui. É bem provável que você está olhando para mim falando bem assim: tomara que ele fale o meu nome. Não é necessário, ele já disse teu nome, porque está falando com você através da mensagem. É bem provável que você está falando bem assim: está contando a minha história, ele sabe como. Eu não sei, mas ele sabe, porque ele te trouxe aqui nesta noite. Talvez ele está dizendo: como é que esse menino sabe? Não, eu não sei, mas ele sabe, porque a fidelidade dele tem sido fiel com você, e você está de pé por causa dele. Deixa eu fechar, para eu obedecer o tempo. Mas faça uma autorreflexão da sua vida. O texto já disse que sozinho você não consegue, ok? Amém. Eu não consigo. Mas e por que a gente tenta andar uma milha, irmãos, sem o auxílio de Jesus? Aí a gente entra no outro lado da mensagem, que a tentação, nós damos lugar e ênfase a ela para nos colocar no versículo de número 12. Como os irmãos em Corinto. E a gente não pode se colocar nessa situação. Deus está disponível para nos dar o escape, o livramento, mas cabe eu e você escutar a orientação dele. Cabe eu e você escutar o chamado. A gente muitas das vezes, é bem verdade, por mais que eu estou dizendo que você tem que fazer seu papel, a gente chama a Deus, mas é Deus que chama a gente muitas das vezes para nos colocar na rota. Porque se deixar, a gente vai para a rota errada. A gente escuta as vozes das tentações. Não vou para a igreja, não vou para a programação do dia 13, né?
Não vou não, o pastor deu aviso, não vou não, olha a tentação. Aí a irmã está escutando. A gente escuta algumas vozes, e nós não podemos escutar essas vozes, porque a sociedade já grita nos nossos ouvidos: pare. A sociedade atual já está gritando para as nossas vidas: retroceda. A sociedade, a imagem já está fazendo isso. E nós não podemos estar escutando essas vozes. E por fim, o próprio Jesus, o nosso, Hebreus capítulo 2, versículo 18. O escritor aos Hebreus vai deixar bem claro isso aqui. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Traduzindo em miúdos no baianês, ele também passou por tentações, e foram diversas. Ele venceu todas elas, e não venha me dizer que como Deus não, viu? Como homem, 100% homem, 100% Deus, mas homem. Sofreu como eu e você. Ele venceu. E nesta noite ele está se apresentando mais uma vez e dizendo: eu tenho poder para te socorrer. Eu tenho poder para te socorrer na tentação. Eu tenho poder para te socorrer. Você não vai naufragar. Mas eu quero me ater aqui às pessoas que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor. E se porventura você está aqui nessa noite, e você sabe que não está fácil sozinho, né? Tá não. Tá mesmo não. Se com ele está difícil, imagine sem ele. Tá não. E muito provável você está olhando para mim e está falando bem assim: ele vai debulhar minha vida? Não preciso debulhar a sua vida. Ele já está debulhando, dizendo que não está fácil. Ele está te fazendo esse convite. Se afastou porque, menina, menino, vem para perto dele. É o primeiro convite que eu quero fazer nessa noite. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, porventura, se você estiver aqui, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Se afastei. Está fácil não, pastor. Eu entendi o que Jesus disse nesta noite. Muitos têm sido as tentações e eu quero mudar. E olha, não é no estalar de dedo que muda as coisas não. Primeiro é decisão. E aí vem o processo de Jesus transformar tudo. Eu quero convidar você aqui na frente, você que se afastou dos caminhos do Senhor. Quero te convidar e eu quero orar por você. Para você refazer essa aliança. Hoje é domingo, quinta-feira nós estávamos na igreja. E na finalização do culto, eu pedi à pregadora para fazer o apelo. E ela fez o apelo. E saiu uma senhorinha chorando lá do fundo. Mas chorava, chorava. Chorava que o rosto já estava transformado das lágrimas. Interessante que quando ela chegava desesperada no choro, ela se jogou no púlpito, o irmão ajoelhou no púlpito, aí caiu no púlpito, aí começou a chorar e berrar. Refazendo a aliança com Jesus, porque não está fácil para ninguém. E Jesus está disponível para te socorrer nesta noite. Quem é o primeiro corajoso? Ou a primeira corajosa que se afastou dos caminhos do Senhor? Te convido aqui à frente, se coloque de pé. Você, não é a igreja, você que se afastou dos caminhos do Senhor. Se porventura eu estiver aqui, te convido aqui à frente. Se você quiser, não tem problema nenhum, eu desço e vou lhe buscar, só levante a mão. A gente não pode só achar que a gente está aqui e não pode descer. Estou dizendo eu como pregador. Segundo convite, você que não fez uma aliança com Cristo, não professa fé em Jesus, ou seja, não serve em uma igreja, só faz visitar. E você quer fazer uma aliança com Jesus nesta noite, quer aceitar Jesus. Eu te faço esse convite também agora. Eu te peço, fique de pé e vem aqui também que eu quero orar por você. Cadê a primeira alma para Jesus? Jesus está aqui, irmãos. O Espírito Santo continua salvando, continua transformando vida, continua recuperando o irrecuperável. Alguém disse que você não daria certo, mas Jesus disse que dá sim. Dá tanto certo que Ele te trouxe nesta noite para mudar a tua história. Cadê você? Eu te convido aqui à frente. Não seja resistente ao Espírito Santo. Não tem como resistir o poder do Espírito Santo, irmão. Isso é interessante. A gente vê ele bater, chacoalhar nosso coração e nossa mente. A gente fica preso na cadeira. E ele fica tentando desgrudar a gente. Mas é uma decisão do livre-arbítrio. Por isso que você muitas das vezes não levanta. Tem que ser você. Ele não pode te arrancar a força. Tudo bem que a gente vai à força com violência para o céu, arrebatamento, raptário.
Mas não aceitar é uma disponibilidade sua. Cadê você? Porque eu preciso entregar o horário. Eu preciso entregar. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Se você estiver aqui, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu te convido aqui à frente. O primeiro corajoso, ou a primeira corajosa que quer retornar aos pés de Jesus, ou quer fazer uma aliança com Cristo. Cadê você nesta noite? Cadê você nesta noite? Tem alguém para Jesus? Já vou orar. Já vou finalizar. Se tiver, venha. Não seja resistente. Não seja resistente. Como é que você quer mudar de vida se você não dá um passo à frente? Isso aqui, irmão, não é jargão de pregador para ganhar alma, não, é a verdade. Como é que você quer mudar de vida se você não consegue? Jesus faz a parte dele. E a minha, quem é que faz? O irmão da direita não pode fazer. O irmão da esquerda não pode fazer, mas você pode. Mais uma vez, tem alguém para Jesus? Eu vou orar se não tiver. E não é eu que convenço ninguém, não é eu que converto ninguém. A gente prega, a gente se esforça, a gente insiste. Porque o mundo tem investido pesado para roubar as almas da igreja. Porque a gente não pode ser chato no microfone e ficar dizendo: Jesus te ama, Jesus quer você. Porque a gente não pode ficar insistindo. Isso é um problema de pregador, irmãos, atual. Não quer ficar insistindo. Tem pregador que nem mais faz o apelo. Larga nas costas do pastor, se é ele que está com o cajado ali ensinando, pregando, sendo orientado por Deus. Antes de orar, vou falar novamente. Bíblia fechada, esboço, porque o horário, se foi, eu não posso passar do horário que o pastor me deu. Fica de pé toda a igreja. Aí você nessa deixa aqui, todo mundo está de pé, então não vai sentir vergonha. Se você quer vir, venha. Se não quiser vir, peça alguém para te pegar aí. Ou então estenda as mãos que eu vou te buscar. Eu vou aí e te busco. Tem alguém para Jesus? Meu coração fica assim, irmãos, é porque eu entendo que Jesus está fazendo alguma coisa no coração de alguém. Mas eu preciso ser responsável com o horário. Cadê você? Espírito Santo, as ovelhas é tua. O povo é teu, Espírito Santo. É o Senhor que convence o homem, Espírito Santo, não é eu. E quando é essa insistência, Espírito Santo, é porque eu sei que o Senhor está trabalhando. Cadê você? Deixa Ele falar com você. Deixa Ele falar com você. Eu sinto Ele falar o meu coração. Como Ele está falando comigo, deixa Ele falar com você. Deixa Ele falar com você. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Cadê você nessa noite? Eu já vou orar agora. Cadê você? Só para eu conhecer aqui nessa noite para eu orar. Eu não vou convidar você. Só para conhecer. Tem alguém que não é evangélico aqui? Levanta a mão, só para a gente conhecer. Porque eu já oro. Tem a jovem senhora. Tem mais alguém que não é evangélico? Tem mais 2, 3, 4, 5. Tem mais alguém? Pode levantar as mãos. Lá de lá é? Jovem ali também. Eu cumpro o que eu prometo, tá, irmãos? Mas você sabe que Jesus está falando com você. Irmãos, eu hoje era para ser um traficante. A minha história, se eu contar para vocês, vocês ficam abismados. A minha trajetória também. Eu só não estou morto porque Jesus não deixou. Eu precisei dar um passo.
E eu sei que algumas pessoas dizem bem assim: é cafona ser cristão, ir para a lei de crente. Eu já fui de uma igreja, é tudo a mesma coisa. Realmente, dentro das igrejas tudo é a mesma coisa, mas Cristo não é o mesmo que muitos dentro da igreja. E é Ele que transforma. Se eu ainda estou aqui insistindo, Ele falando comigo, é porque Ele está falando com você. Ele fala com endereço. Eu costumo dizer que Ele não erra endereço, porque, com todo respeito ao Correio, se alguém trabalha aqui, o Correio erra. Mas Ele não erra endereço. Se você está sentindo Ele falar com você, se eu fosse você, eu corria aqui para frente. Não seja resistente. Eu acho que de todas as pregações que eu preguei, minha esposa está ali como testemunho. Eu nunca passei um tempo como esse sendo insistido pelo Espírito Santo no coração. É porque você está aqui, você está na dúvida: eu vou, não vou, não vou. E o Espírito Santo está dizendo para você: venha que eu garanto. Cadê você? Só tenho 1 minuto para entregar o microfone. Cadê você? Você sabe que Ele está falando com você. É uma guerra espiritual isso. É uma das maiores guerras que existe dentro da igreja, ganhar almas. É a maior guerra de todas. Ganhar almas. Dá trabalho ganhar almas, irmãos. Porque o inferno todo se reúne enquanto a igreja está ali clamando. O inferno todo se reúne para não deixar a pessoa lembrar dos machucados, lembrar das decepções, lembrar dos dilemas, lembrar das vezes que estava na igreja, ou das vezes que alguém machucou, de alguém que é mau exemplo. O diabo faz isso, mas você tem que olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da sua fé e da minha. E a Bíblia diz que só vai para o céu se tiver através dele. Ele é o único que foi destinado para isso, e não haverá outro. Venha para Jesus que eu vou orar. Venha para Jesus que eu vou orar. Já entrega ao Senhor, pastor. Eu insisto porque o Espírito Santo está falando. Meu Deus. Vamos orar, irmãos. Eu não vou insistir mais. Não é porque eu desisti de você. Tire da cabeça. Eu não desisti de ganhar você para Jesus. Nunca vou desistir de ganhar uma alma. Vou continuar orando por você. E Ele vai continuar insistindo. Você pode estar fugindo hoje, mas Ele não vai deixar você ficar em paz enquanto você não aceitar. Ele vai criar rotas para você entrar. Pode não ser no culto de hoje, mas eu tenho convicção. Eu preciso dizer muito, irmãos. Não é pregador que faz. Não é pregador. Cadê o segundo corajoso? 1 minuto lhe entrego, pastor. Cadê o segundo corajoso? A segunda. Venha. O céu está te chamando. O jovem também aqui? Aceitou Jesus também? O jovem também? Não, está com ele. Qual é o segunda corajosa? Eu só tenho 1 minuto para entregar o pastor. Venha. Venha, irmão, o céu está te chamando. O céu está te chamando. O céu te trouxe hoje aqui. Pregador não ganha alma para ninguém, é o Espírito Santo que ganha. Poderia estar outro pregando aqui, poderia estar só o ministério de louvor, e ele estaria ganhando almas nesta noite. O céu te chama. O Espírito Santo quebra as cadeias, os grilhões. Tem mais alguém? Levante as suas mãos e venha. O Espírito Santo está falando com você. O pastor me autorizou a continuar mais 1 minuto. Não seja... Jesus está movendo os céus ao teu favor. Imagine agora quantas pessoas na face da terra, sem conhecer o teu nome, Deus colocou para orar agora pela tua vida. Porque é assim que funciona no reino espiritual. Deus levantou uma legião de exército de pessoas para orar pela tua salvação agora. Em nome de Jesus, toda a cadeia, todo o grilhão seja quebrado agora. Em nome do Senhor Jesus. O céu tem pressa. O céu tem pressa em tua salvação.
O céu tem pressa na tua casa e na tua família. Ministério de louvor, me ajude rapidinho. O céu tem pressa e a gente já ora. Eu não estou enrolando não, irmãos, é o Espírito Santo falando. O céu tem pressa. Cadê você? A segunda pessoa. Você está olhando para mim, está aí, o que é que eu faço agora? O pregador está me colocando no estreito. Não é eu não, é o Espírito Santo esquadrilhando teu coração todinho, te colocando em situação de não ter saída. E você sabe que tem que vir, você só não consegue decidir. Eu sei que os prazeres da carne é bom, irmão. Eu já fui do mundão, não tive privilégio de nascer na igreja, não. Eu sei o que é viver no mundo. Eu sei o que é pular micareta. Eu sei o que é isso tudo. Mas não vale a pena. Uma hora você vai chegar na sua vida e você vai ver: perdi a minha vida. Seria melhor do lado de Jesus, servindo na casa dele, fazendo a vontade dele, cultuando o nome dele. É melhor uma noite aqui do que 1000 aí no mundão aí afora. Há uma unção de quebrantamento descendo sobre a igreja agora. Você que é batizado em línguas estranhas, receba renovo. Receba renovo. Receba renovo da parte do céu. Receba a visitação do Espírito Santo nesse exato momento. Receba agora. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do venha, Senhor. não seja resistente a Ele. É noite de salvação. Que acalma o vento. Venha. Ele te chama pelo nome, venha. Que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Ele está dizendo: eu já tenho. Olha o caminho aberto. Um caminho aberto. Olha o caminho aberto para você. Águas. O céu está respondendo nesta noite. E você ainda é resistente. Das fontes em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pra mim
chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga comigo, meu Deus. Toda a igreja diga, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por ter ministrado a minha vida. Eu recebo a tua palavra. Faça ela germinar e produzir frutos que glorifiquem o teu nome. Diga, me coloca em tua presença, Senhor, para cumprir a tua vontade, seguir a tua orientação. Guia-me neste processo de crescimento pelo caminho que o Senhor me fará trilhar, para a glória do nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aplauda Ele e glorifique a Ele. Glória a Deus. Queridos, a equipe de evangelismo e discipulado vai estar direcionando a pessoa que vai estar fazendo acompanhamento. Nosso irmão que já tem, juntamente com sua esposa, frequentado a célula aqui na igreja, projeto lá de paz também. Tudo isso são sementes que vão sendo lançadas, e nessa noite aprove a Deus usar o seu servo para que essa colheita fosse feita. E a festa no céu, está terminando o culto, mas no céu está começando uma festa linda para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Glória a Deus. Irmãos, eu quero encerrar essa celebração. Quarta-feira nós temos celebração de edificação. Nós estamos pregando uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. Estamos falando da natureza do Espírito Santo. E a semana passada, na quarta passada, estivemos aqui com o missionário Marco Escobar, que esteve do Chile, ministrando aqui conosco. Mas quarta-feira que vem a gente retorna a série de mensagens sobre o Espírito Santo. E eu quero continuar com vocês aqui, aprendendo mais sobre a pessoa de Deus, do Espírito Santo, para que a gente tenha um relacionamento mais profundo com Ele. Amém, queridos? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gesivaldo, pela palavra, excelente mensagem, sua família está aqui nessa noite. Nós agradecemos a tua participação e colaboração aqui, queridos, querido, e nos colocamos à disposição também para estar contribuindo aí na tua vida, no teu ministério, da melhor forma possível. Amém, amados? Amém. Levante sua mão direita assim para o alto. Vamos ministrar a bênção do Senhor sobre você. Que a graça do Deus Pai, a comunhão do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo repousem na vida de cada um de vocês. Que haja visitação do Senhor durante esta semana na sua vida, ministrando a você, na sua casa, a sua família, aos seus negócios. Que o Senhor esteja te surpreendendo com vitórias, com milagres, com restauração, em nome de Jesus. Abraça seu irmão, dê a paz do Senhor para ele e vão na paz de Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que
contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma ao vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba a muralha, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O céu é caracterizado pela unidade. Quando somos salvos por Jesus, recuperamos nossa identidade não fragmentada. O Evangelho é a restauração da unidade humana, o maior sonho de Deus para nós. Cada ser humano deve refletir a imagem e semelhança de Deus, sendo capaz de expressar quem Ele é por meio da nossa unidade. O milagre que precisamos hoje é a unidade, sendo este um testemunho impactante em um mundo dividido. Para além dos interesses pessoais, das disputas e conflitos, o Espírito Santo tem trabalhado pela tolerância, pelo perdão, para que o corpo de Cristo testemunhe a glória de Deus no mundo. Portanto, o chamado especial de Deus para a família avivalista em 2024 é viver em unidade.